Olá, amigos, companheiros, trabalhadores, público em geral, sejam bem-vindos ao canal de YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas de Natal, o IEP. Em decorrência desse processo pandêmico pela qual nós estamos passando, muitas doenças, notadamente doenças da alma, doenças do coração, têm acontecido e têm atingido muitas das pessoas. Então, nosso objetivo com este canal é justamente chegar junto a todos aqueles que necessitam de uma presença ativa de trabalhadores, uma presença ativa de bons espíritos vibrando por todos nós que buscamos a cada dia melhorar mais e mais. Meu nome é Evaldo, eu sou um trabalhador desta Casa Espírita. Sejam todos bem-vindos. Antes de você assistir à palestra que está prestes a iniciar, nós pedimos que você coloque um copo com água junto a você e nós pediríamos a intercessão de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o mentor espiritual desta casa, que fluidifique a água, que torne essa água um medicamento para todos os males físicos e espirituais que por acaso tenhamos. Faça isso e ao final da palestra, tome a água que você colocou para fluidificar. Certamente você será extremamente beneficiado. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos os amigos aqui presentes, né? Eu agradeço por estar aqui novamente, né? Nessa casa assim tão simpática, tão agradável e tentando trazer um pouquinho as palavras de Jesus, né? Que nós aprendemos, que nós ao longo do nosso tempo de espírita a gente vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? E espero que eu possa transmitir com, eu não diria com sabedoria, mas com fazendo com que as pessoas entendam, né? Aquilo que ele nos ensinou. Então o nosso tema de hoje à tarde é intitulado Obediência e Resignação, que é do capítulo do Evangelho, de um dos capítulos do Evangelho, que eu estou por fora, qual é o número, capítulo 9, do item 8, né? Então, que ele vai nos falar sobre obediência e resignação. Então, ele começa intitulando assim, o que é obediência e o que é resignação, né? Então, ele nos fala que a obediência é o entendimento da razão. Então, nós precisamos entender para obedecer. E a resignação é aquilo que nos chega, tudo aquilo que vai nos trazer um aprendizado assim meio forçado, né? Mas que é da razão. É da razão, é aquilo que a gente precisa entender, né? Precisa entender para fazer. Então, quando a gente vê logo cedo uma criança que vai e pega na tomada, por exemplo, então a gente sabe que aquela tomada vai lhe provocar choque, né? E a gente procura tirar. E ela não entende bem aquilo e continua fazendo outras vezes, e a gente precisa estar atento, precisa até colocar de vez em quando um protetor para que ela não vá mexer naquela tomada. E para o adulto, ele precisa entender também essas razões que nos levam a fazer determinadas coisas. Então, Chico Xavier, com o Divaldo Pereira Franco também, ele nos diz que as leis morais, as leis de Deus, devem ser obedecidas. Mas as leis dos homens também. Por quê? Porque nós estamos aqui na Terra, nós estamos aqui para aprender, né, para seguir esses ensinamentos desde cedo.
Então, que nós precisamos seguir essas leis. O que seria da terra se não houvesse as leis, né? O que seria do trânsito se não houvesse aquelas leis de trânsito, né? Que nos fazem não atravessar no sinal vermelho, que nos fazem ter mais cuidado com o limite de velocidade. Por que tudo isso? Porque vai favorecer a nós, né? Aquelas leis, elas estão favorecendo a todos nós. Então, não é só uma lei criada para como é que seria assim? Para castigar, não é? É aquilo que serve para a nossa proteção. Então, em tudo existe isso, né? Aquelas leis que a gente precisa ter cuidado, né? Então, as leis assim de saúde, por exemplo, né? Nós estamos vivendo numa época de pandemia, uma época de muita contaminação. Então, o que é aconselhado? Que usemos as máscaras, que usemos as nossas proteções quando sair de casa, né? Ter cuidado com a questão da higiene, questão da limpeza. Tudo isso para quê? Para que a gente possa cuidar da nossa saúde. Então, essas leis nos chegam, esses pedidos que a toda hora a gente vê na televisão, eles nos chegam para quê? Para que a gente possa ter cuidado com a nossa saúde, a nossa e a dos outros, né? Para a gente também não transmitir esse vírus assim que está assim, perturbando, né? Diria assim, né? Muita gente não entende ainda, muita gente continua a teimar nessa situação, mas que a gente precisa ver essa questão com bons olhos até, porque as autoridades de saúde estão cuidando para que o índice de doenças não aumente, não é? Que o índice não prolifere como vai proliferando. E muitas pessoas não entendem isso, não obedecem e são o quê? Não têm resignação, né? Não se aceitam porque não está do feitio dela obedecer. Às vezes as pessoas não obedecem porque não tem assim, a humildade suficiente para saber que aquilo ali está sendo feito para o nosso bem-estar, para a saúde da nossa família, da população e de todos, né? Então, a gente vê assim no Evangelho que as primeiras pessoas que foram assim, obedientes a essas leis, né? E aqui a gente fala, mas a gente deu essa pequena introdução aqui em relação às leis humanas. Mas, na realidade, o que a gente vê aqui no Evangelho são as leis divinas. É o que a gente precisa ter mais cuidado. É obedecer às leis divinas. Então, por que a gente sofre? Né? A gente pensa assim, por que eu estou doente e fulano não está? Né? Por que eu peguei essa doença? Ou porque eu perdi alguém da minha família que eu gostava muito? E fulano não pegou, por que comigo, né? A gente costuma ser assim meio rebelde com o que nos chega. Quando nós sabemos que no mundo espiritual, a gente sabia já que ia passar por toda essa situação. Esse sofrimento, as alegrias que a família proporciona, mas também os problemas que nos chegam. Então, nós estamos aqui, nós não respeitamos o meio ambiente, nós não estamos fazendo aquilo que deveria ser feito, não é? Não obedecemos às leis de Deus e depois nos queixamos. Então, a falta de obediência e a responsabilidade com aquilo que nos chega é nosso, né? Se eu não cuido, se eu não cuido de obedecer às leis de Deus, uma consequência vem, né? Todo mundo
recebe uma consequência daquilo que não fez, que não soube fazer, que não soube obedecer. Então as leis de Deus estão aí para serem obedecidas, não é? E não é para serem desprezadas, não é. Então, então as coisas que vão nos acontecer é porque muitas vezes nós não obedecemos às leis de Deus, né? Então elas estão aí, e no livro dos Espíritos, né, o Kardec pergunta aos Espíritos, né, o que acontece com essas leis de Deus, né? Por que a gente é responsável por aquilo? Porque nós não obedecemos como deveria obedecer. E as leis de Deus estão, ele pergunta, mas onde que está gravada essas leis, né? Que a gente não sabe. Então, estão gravadas na consciência de cada um. Então, essas leis estão gravadas em nós. Em nós. Não precisamos estar assim, decorando, porque elas estão conosco. Elas estão conosco. E muitas vezes nós trazemos elas de vidas passadas, né? de erros que nós cometemos no passado e que hoje nós estamos pagando por isso, né? E muitas vezes, agora mesmo na vida, né? Então, se a gente não sabe, por exemplo, educar um filho, se a gente não educa convenientemente um filho, mais tarde ele vai dar problemas, ele vai criar casos e tudo. Por quê? Porque ele não foi acostumado a obedecer. Então, tudo que eles têm tudo que eles têm hoje, né, eles assim ganharam com muita facilidade. E ganham, então eles fazem tudo aquilo que eles sentem que devem fazer. Porque não tiveram a devida educação para que não fizesse aquilo, para se limitar a obedecer. Então a obediência também, ela não é fácil, né? A obediência é uma coisa difícil da gente, porque a gente muitas vezes não concorda com aquilo que nos chega, né? A gente vem uma lei e a gente não chega. Então aí se pergunta assim, mas a gente tem que ser passivo, a gente tem que obedecer assim passivamente, ser assim uma pessoa que não reage, né? Que não atende tudo, quer dizer, vai obedecendo sem ter razão, assim, sem questionar, sem nada, né? Mas muitas vezes não. Isso não quer dizer que a gente deva ser assim. Então, que as pessoas devem, né, expor suas razões, né, batalhar por aquilo que acredita. Seu caminho não é obedecer cegamente aquilo que nos chega, a não ser as leis de Deus. Essas devem ser obedecidas rigorosamente. Então, quando a gente está no momento assim, que a gente está enfrentando essa situação de pandemia, que é uma situação assim que está afetando diretamente e indiretamente a todas as pessoas, né? Na parte de saúde, na parte econômica, né? Em toda parte, todo lugar, elas estão sendo afetadas e pedem, por favor, a Deus, né? Pedem orações, pedem coisas que tire aquilo ali, que faça com que aquela pandemia passe depressa. Mas nós, quando estávamos na espiritualidade, nós sabíamos que íamos passar por essa situação. Nós sabíamos que isso viria, né? Viria para a gente. E viria de uma forma de amor, como uma atitude de amor do nosso Pai para conosco. Porque, segundo o Divaldo, na palestra que eu assisti dele no Paraná, o Divaldo nos diz, né, que não era uma pandemia que era para vir. Isso aí foi uma moratória em relação à população da Terra, que Cristo tanto ama, né? Não foi, que aquilo ali foi uma bênção até em relação ao que nós estamos fazendo no planeta Terra, né? Porque nós estamos aqui acabando com as florestas,
poluindo as águas, né? Estragando com a vegetação, incêndios em toda parte, não é? Tanta coisa que tem acontecido, tanto incêndio, tanta destruição que nós provocamos. Por quê? Porque nós provocamos? Porque nós não sabemos obedecer também às leis humanas, né? Está toda hora aí na televisão falando sobre aquela questão do meio ambiente, né? E nós ainda não respeitamos. Mas voltando aquilo que Divaldo nos diz, né? Em uma coisa que ele recebeu, uma mensagem que ele recebeu, aquilo, então, ela foi uma moratória para nós. Porque, portanto, tanta guerra, tanta destruição que tem sido feita aqui no planeta, era para ter sido, quer dizer, estava tudo encaminhado para uma terceira guerra mundial. Mas que Cristo pediu essa moratória, que se houvesse 50 anos sem guerra, que ele eliminaria essa situação, né? E foi o que foi feito. Então veio uma coisa que foi menos ruim, não é? Digamos assim, não foi boa, mas foi menos ruim para a gente, que foi essa epidemia. Porque isso passa, né? E uma guerra não, ela deixaria muito ódio, muita destruição, que levaria muito tempo para a coisa se refazer. E numa palestra de Chico Xavier, numa apresentação que ele fez lá na TV Tupi, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, o Emmanuel fala para o Chico que depois de toda essa fase que nós estamos vivendo, que o planeta ia sofrer uma evolução tecnológica, científica tão grande, que nós não imaginaríamos como fosse, né? E a gente está vendo aí que realmente é o que está acontecendo, né? Então, as vacinas estão saindo num tempo recorde, como nunca houve outras, né? A vacina de sarampo está aí, né? Foi há mais de 40 anos que se fez a vacina. Foi um tempo em que foi feita a vacina contra sarampo, e essa outra que está saindo assim num tempo recorde, digamos assim, né? Não sei se vai ser tão eficiente, mas que elas estão saindo num tempo muito menor. E as coisas estão caminhando assim muito rápido. A ciência está trabalhando nisso num tempo recorde, né? E o que mais que eu queria te falar? Era a questão também de mexer. Então, esses sofrimentos que passam, que chegam até nós, que não é um castigo para a humanidade, é uma lição de amor, porque se a gente observar bem, nunca houve tanto cuidado com o próximo como está vendo hoje, né? Como está vendo que as pessoas se preocupando com quem está passando fome, com quem está morando na rua, com quem não está vivendo bem, né? Eles estão assim, numa preocupação que nós não tínhamos antes, e que a coisa está indo bem, então as pessoas também estão melhorando. Então muitas vezes esse sofrimento que chega e a gente não tem resignação para aceitar, muitas vezes a gente não tem, porque a gente precisa dessa paciência, dessa resignação para poder aceitar aquilo que nos chega e analisar o que é que ela traz de bom ou de ruim, para que a gente possa aprender. Então tudo isso é um aprendizado na nossa vida. Então essa obediência e a resignação, aceitando aquilo que nos chega, né, que vem do alto, que vem às vezes de coisas que a gente provoca, né? A gente pensa assim, não foi castigo de Deus, mas não foi. Então foi aquilo que a gente também provocou, né? Como que a gente provoca? Mexendo demais no meio ambiente, né? Estragando tudo, né? Quando a gente pensa, os mares, os rios, né? As florestas eram tão puras, tão límpidas, e hoje estão assim devastadas demais por conta do malefício do homem, né? Que quer ver tudo
assim, ter um instinto de ver a coisa passar, de querer a coisa rapidamente, então vai destruindo aquilo que vai pela frente. Então, meus amigos, é uma lição que ele vem nos falar, né, sobre essa obediência e resignação, que vem no capítulo 9 do Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque são aquelas pessoas que aceitam com mansidão aquilo que nos chega. Que temos resignação com uma doença que nos chega, porque a gente sabe que merece aquilo ali. Então, se ela veio para mim, é porque eu que tinha que passar aquilo. Então, se eu reclamo que o vizinho não tem, por que o vizinho não tem? Por que o amigo não tem? Porque o compromisso foi nosso. Foi nosso. Então, a gente precisa se resignar com os compromissos que a gente tem. Então, a gente vê assim, lições belíssimas, né, sobre a obediência e a resignação, assim, começar de Maria, a Mãe Santíssima, né, quando ela teve aquela oportunidade de receber a visita do anjo, né, falando que que ela ia receber uma criança, né, ela aceita aquilo com uma serenidade incrível, né? Ela sabia que, como ela foi escolhida, que haveria um propósito para isso. Então ela fala, né, que vem, né, que faça-se de mim aquilo que é da sua vontade, porque ela sabia que aquilo que Deus escolhe para a gente é o que há de melhor. Então, que foi escolhido para ela, né? Quando Francisco de Assis também recebeu aquela missão de Jesus, né, que ele cuidasse do trabalho da igreja, né, que ele trabalhasse a favor da igreja, então ele também aceitou e pediu que ele pudesse fazer o melhor que ele poderia fazer em relação àquilo. Então é um pedido que ele faz, mas para fazer a coisa. Então aquilo do que nos chega é o que nós devemos fazer também. Pedir o que for de melhor, o que é que eu posso fazer de melhor com aquela tarefa que me foi dada. Porque todos nós temos uma missão aqui na Terra. Às vezes é uma missão pequena, né? Somente de cuidar da família, cuidar dos seus filhos, da sua casa, mas às vezes também é uma missão grande. E que todas elas, seja aquela missão grandiosa, seja aquela missão pequena, que nós possamos fazer da melhor forma possível, doando o melhor de nós em benefício do outro, né? E esses dias eu estava ouvindo uma música de Michael Jackson, que eu acho muito linda. Eu não me lembro o título da música, mas é um pedido assim, que em toda parte, que em todo lugar tem alguém que precisa de você, né? Todo lugar, a gente não tem que estar escolhendo, porque toda parte nós temos aquelas pessoas que precisam de nós, precisam da nossa ajuda. Seja pequena, seja grande, mas que estão ali, que nós devemos, todos nós, devemos e podemos fazer o melhor. Então, que nós possamos fazer, que nós possamos aproveitar essa oportunidade da reencarnação e fazer o melhor que a gente pode, porque é uma oportunidade única em nossas vidas, que nós possamos aproveitar da melhor forma, porque assim a gente quanta coisa que a gente pode evitar nas nossas vidas, se a gente realmente seguir essas leis divinas, né? Quanta coisa, quanta doença, quanto mal que a gente pode evitar, se a gente seguir esses ensinamentos de Jesus, que estão em nossa consciência e que nós devemos fazer a todo momento, em todo lugar que estivermos. Não precisamos estar no centro espírita, nem numa igreja católica, para fazer, para executar, para doar aquilo que a gente pode em benefício do outro.
Então, nessa música que ele criou, né, eu acho muito bonita, porque é esse convite que ele faz, que o mundo está aí, que as pessoas estão aí, esperando por nós, que nós possamos fazer a nossa parte, né, que possamos doar o que há de melhor em nós, com amor, com obediência, com resignação às leis, e fazer o melhor que possamos em benefício do outro. Então, que Jesus possa nos abençoar, fortalecer a nossa vontade de servir, de ajudar, né? De ajudar a tornar o mundo melhor. Porque o mundo não vai ficar melhor com um passe de mágica, mas ele vai ficar melhor com a ajuda de todos nós, de cada um de nós. Que cada um possa fazer a sua parte para tornar esse planeta um planeta mais feliz, né? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, abençoe a todos vocês, né? Dando muita paz, muita tranquilidade, e possamos estar juntos, né? Nessa empreitada. Muito obrigada. Se você gostou da nossa palestra, você pode se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e se manifestar embaixo para que nós possamos saber o que nós podemos fazer para melhorar, o que você gostou, o que você acha que pode melhorar, para que possamos, a cada dia que passa, aperfeiçoar mais este instrumento de comunicação. Somos gratos.